E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Já se passaram 5 anos desde que a humanidade descobriu a existência de gigantes monstros divinos, conhecidos como Titãs. A paleobióloga Emma trabalha para uma organização chamada Monarch. Sim, Monarch. Para pesquisar os Titãs e desenvolver sua invenção chamada Orca, que é um sonar capaz de emitir frequências que apenas os Titãs podem ouvir. Ela perdeu seu filho durante o último ataque dos monstros, e a dor dessa perda destruiu seu casamento. Agora ela é a única cuidadora de sua filha, Madison. Em uma manhã, o local de escavação na China onde eles estão vivendo começa a tremer. Madison e Emma correm para o laboratório e assistem maravilhadas como um gigantesco ovo brilhante dá à luz a Mothra, uma titã parecida com uma mariposa. Os cientistas ativam um campo de concentração para mantê-la presa, mas o sistema começa a falhar, aparentemente porque alguém hackeou o sistema. Os guardas entram em pânico ao ver o monstro se libertando e atiram em Mothra, que imediatamente começa a atacar todos em seu caminho. Emma decide arriscar e entra no recinto para usar a orca, e em poucos segundos a frequência do sonar acalma Mothra. Emma, emocionada, segue sua mãe e consegue tocar gentilmente o rosto de Mothra. O momento é interrompido quando um grupo de ecoterroristas liderado pelo ex-coronel Jonah invade a instalação com uma enorme explosão e começa a eliminar toda a equipe, deixando apenas Emma e Madison vivas. Enquanto isso, o principal cientista da Monarch, Dr. Sarizawa, e seus assistentes estão em uma audiência do Senado tentando convencer os líderes mundiais de que os Titãs são essenciais para a manutenção da ecologia da Terra e que alguns deles são capazes de conviver pacificamente com os humanos. No entanto, a maioria dos líderes ainda quer eliminar todos os Titãs. Quando Sarizawa recebe uma mensagem informando sobre o incidente na China, o trio sai sem terminar seus argumentos. Logo em seguida, eles se encontram com o ex-marido de Emma, Mark, para pedir sua ajuda. Mark está hesitante em se juntar a Monarch novamente porque ele saiu depois que falharam em proteger seu filho durante aquele último ataque. Mas ele aceita quando descobre que Jonas sequestrou Emma e Madison e que ele usará a orca, que Mark ajudou a desenvolver para fins malignos. A equipe leva Mark para sua base submarina, onde estudam e monitoram Godzilla, o rei de todos os titãs. Eles descobrem que Mothra conseguiu escapar dos homens de Jonah e que eles se encontram em um casulo debaixo de uma cachoeira, a quilômetros de distância do local. Suas informações sugerem que Jonah quer capturar Mothra, mas Mark aponta que é apenas uma distração. Agora eles têm a orca e podem liberar todos os monstros. É por isso que eles devem eliminar todos os terroristas primeiro. Mas Sarizawa ainda se recusa. Enquanto isso, Emma e Madison são levadas para outra base da Monarch na Antártica, onde os homens de Jonah eliminam todos os funcionários para ganhar acesso ao Titã Ghidorah, também conhecido como Monstro Zero, que está congelado no gelo. É difícil estar congelado no fogo, né? Jonah ordena que seus homens comecem a perfurar o gelo e preencher o buraco com explosivos. Enquanto Emma prepara a orca de volta para a base submarina, o grupo começa a sentir toda a estrutura tremendo, o que não acontece desde o último ataque. A equipe descobre que seus drones estão sendo destruídos e que um titã está se aproximando. Mark aconselha que eles abaixem suas armas, porque isso só piorará todas as coisas. Eles abrem os escudos para provar que não são uma ameaça e todos ficam surpresos ao ver o Godzilla do lado de fora da janela. O titã está fazendo um show de luzes, e depois de dar um grande abalo no prédio, ele simplesmente sai. Mark pensa que Godzilla se sente ameaçado por algo e verifica as rotas territoriais do Titã, chegando à conclusão de que Godzilla está indo para a Antártica. A equipe decola enquanto explica para Mark que Ghidorah, o Titã, costumava ser um alfa rival do Godzilla, e eles lutaram pela dominação sobre os outros Titãs. Quando eles chegam na base congelada, os soldados da Monarch rapidamente entram, mas são surpreendidos pelos homens de Jonah. Começa um tiroteio e quando Mark vê sua família na câmera de segurança, ele decide entrar na batalha também. Um atirador da Monarch consegue eliminar o homem com um detonador que cai no chão, enquanto Mark encontra sua família e pede para eles irem com ele. Porém, Emma surpreende a todos pegando o detonador e ativando os explosivos, o que faz a estrutura começar a desmoronar. Enquanto Ghidorah começa a se mexer dentro do gelo, os humanos correm para longe e Emma se junta a Jonah em um jato para recuperar a orca. Enquanto a base afunda no chão congelado, Emma ativa o sonar e finalmente acorda Ghidorah,
que imediatamente começa a atacar todas as pessoas que estão ao seu redor. Os soldados tentam usar suas armas, mas as balas não fazem nada, e Ghidorah simplesmente respira um raio de bioeletricidade neles. A equipe de Monarch tenta sair em seu jato, mas o ataque elétrico de Ghidorah faz com que todo o equipamento eletrônico pare de funcionar. E agora que eles estão presos no chão, desesperados para ajudar seu pai, Madison pega a orca de Emma e muda a frequência para chamar a atenção de Ghidorah. Quando o Titã se vira para eles, Emma pega a orca de volta e o desliga. Então Ghidorah volta a atacar o veículo da Monarch. Depois de alguns golpes, a equipe que está sem esperança, mas nesse momento, Godzilla emerge do gelo e começa a lutar contra Ghidorah. No começo, Godzilla claramente tem vantagem e acerta Ghidorah com um raio elétrico próprio, mas Ghidorah logo o domina e o joga na cratera deixada pela explosão. Então Ghidorah ataca novamente a Monarch e come o assistente de Serizawa, mas nesse momento o jato da Monarch chega e bombardeia os titãs com mísseis. Um míssil perdido explodiu perto do Mark e ele desmaiou, enquanto Ghidorah voou para longe antes que Godzilla pudesse retalhar. Algum tempo depois, quando Mark se sentiu melhor, ele se reuniu com os outros e analisou as informações para descobrir que o próximo alvo de Jonah é uma base no México. De repente, eles são contratados por Emma, que revela que ela está trabalhando com Jonah o tempo todo, porque quer libertar todos os titãs para restaurar o equilíbrio no mundo. Os humanos estão danificando o planeta e em breve o destruirão completamente. Mas a pesquisa indicou que as áreas que os titãs atacaram da última vez estão se regenerando, o que significa que os monstros podem atuar como anticorpos para o planeta. A equipe da Monarch a confronta porque o plano dela causará milhões de mortes ao redor do mundo, mas Emma desliga na cara deles. Então a Monarch descobre que a equipe de Jonah desativa o sistema de contenção. Então eles começam a trabalhar na evacuação das pessoas na cidade perto da base mexicana. E enquanto isso, Jonah pede a Emma que use a orca para despertar o Titã no México remotamente na cidade. E dessa vez, Madison tenta impedi-la, porque ela também não gostou do plano. Emma ignora e ativa o sonar de qualquer jeito, enviando os sinais pelos alto-falantes da cidade. Em breve, a base mexicana explode e o Titã Rodan emerge de um vulcão que imediatamente entra em erupção. Todo mundo na cidade foge em pânico, enquanto a Monarch envia seus jatos para chamar a atenção de Rodan. Mas o Titã responde voando sobre a cidade, causando estragos em todos os lugares antes de atacar os jatos um por um. Cada piloto cai morto pela fúria de Rodan. E quando está prestes a atingir o jato, Ghidorah aparece. Ambos os monstros lutam ferozmente no céu, e depois de trocar alguns golpes, Ghidorah domina Rodan e o envia para o fundo do oceano. Enquanto isso, as portas do hangar do jato ficam presas. Então, Mark arrisca se aproximar para abri-las com suas próprias mãos e resgatar um dos seus jatos, que perde o controle no caminho e cai direto no hangar. Nesse momento, a equipe recebe uma ligação do almirante Stantz, pedindo que eles voem para longe, porque o exército lançou uma arma conhecida como Destruidor de Oxigênio para tentar eliminar os titãs, ignorando o fato de Serizawa ser contra isso. Com Rodan fora de cena, Ghidorah volta sua atenção para o jato, mas antes que possa atacar, Godzilla aparece e empurra Ghidorah para a água. Agora que Ghidorah não pode voar, Godzilla ganha vantagem e arranca uma das cabeças do titã. De repente, o Destruidor de Oxigênio ataca, matando toda a vida marinha em um raio de 2 km. Os sinais vitais de Godzilla param, e Monarch assume que ele está eliminado. Mas Ghidorah emerge do oceano completamente ileso. Então, ele pousa no vulcão e regenera sua cabeça perdida. Com Godzilla morto, Ghidorah assume o papel de Alpha Titã e emite um grito estridente que acorda todos os titãs adormecidos em todo o mundo. Destruição e caos tomam conta de cada localidade, sem mencionar o desencadeamento de desastres naturais como terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Na cachoeira, o casulo de Mothra começa a brilhar e logo ela emerge em uma nova e poderosa forma com lindas asas. Ver toda a destruição causada pelo plano de Emma faz ela se arrepender.
especialmente quando Madison a chama de monstro e aponta que isso não é o que o seu irmão queria. A equipe Monarch analisa as características incomuns de Ghidorah, e ao pesquisar alguns mitos antigos, percebe que Ghidorah é na verdade um alienígena, e portanto uma espécie de invasora em vez de um defensor da ordem natural. O propósito da destruição da Ghidorah, o porquê ela tá fazendo tudo isso, pode ser transformar o planeta para adequá-lo a seus próprios gostos. Momentos depois, a equipe se encontra com Stanz e seu exército para explicar que deter Ghidorah também deterá todos os outros monstros, mas nenhum titã é poderoso o suficiente para o trabalho, exceto o nosso querido Godzilla. Enquanto isso, Emma chegou às mesmas conclusões e diz a Jonah que queria coexistência, não extinção. Ela quer usar a Orca e amplificá-lo através de um estádio para interromper o controle de Ghidorah sobre os titãs. Mas Jonah se recusa porque acredita que o mundo pertence aos monstros. Toda essa conversa é ouvida por Madison pelo rádio, que decide resolver o problema por conta própria. Ela furta a Orca e vai para Boston, que já está sendo evacuada pela base Monarch. Mark pretende sair para procurar sua filha sozinho. Mas, nesse momento, uma luz brilhante aparece no céu. E é Mothra, que é a rainha do rei Godzilla. Ela continua cantando uma música para entrar em contato com Godzilla, que na verdade está vivo e se recuperando debaixo d'água. Mark aponta que Mothra precisará de ajuda para revivê-lo, então eles enviam um submarino para segui-la, apenas para serem sugados por um vórtice, que os leva para os túneis da Terra Oca. Eles enviam um monte de drones e descobrem as ruínas de uma civilização cujos hieróglifos indicam que coexistiram pacificamente com Godzilla e outros vários titãs há milênios atrás. Godzilla está descansando em sua toca, que consiste em uma câmara vulcânica com um bolso de ar, alimentando-o com energia para recarregá-lo. Esse processo pode levar literalmente anos. Então ele tem que detonar uma bomba para acelerar o processo. Infelizmente, o sistema de armas do submarino está desligado, o que significa que alguém terá que colocar e detonar manualmente a ogiva nuclear ao lado de Godzilla. O Dr. Serizawa se voluntaria para fazer isso, e dá a Mark seu caderno antes de se despedir da sua equipe. Enquanto isso, todas as outras 4 ramificações do exército saíram para atacar Ghidorah, que está em um processo de destruir completamente o Washington DC, com a ajuda de Rodan retornando. Nesse momento, Madison entra na cabine de imprensa do estádio e usa a Orca para transmitir a frequência pelos alto-falantes, fazendo com que todos os titãs, exceto Ghidorah, parem de repente sua fúria e se tornem dóceis. Mas isso também os atrai para a localização dela no oceano. Serizawa embarca em um submarino e entra na bolha de ar, onde deixa a ogiva antes de se aproximar do Godzilla. O titã abre seus olhos, mas não ataca, e Serizawa toca seu rosto para se despedir de seu velho amigo. A ogiva então explode, destruindo toda a cidade afundada, eliminando Serizawa e fazendo com que o submarino volte à superfície. Segundos depois, Godzilla emerge do oceano, completamente curado, e dispara um raio, pronto para lutar por seu lugar como o alfa dos titãs. Ele olha para a equipe e decide que eles são seus aliados a partir de agora, para encontrar Ghidorah. Isso faz com que Mark perceba que Emma combinou a bioacústica de Godzilla e humanos para criar o sinal da Orca. Então os monstros pensam que os humanos também são predadores. Eles decidem seguir Godzilla e se juntar à luta na base de Jonah. Emma tenta sair para encontrar Madison também, e quando os soldados tentam impedi-la, Emma aponta a arma para Jonah. Como o plano já está indo bem, Jonah decide deixá-la ir. Em Boston, a chegada de Ghidorah causa um furacão que varre toda a cidade. O titã começa a atacar o estádio com raios de energia e golpes de suas garras. Então Madison pega a Orca e começa a correr pelos corredores, evitando os raios e os escombros até sair. Ele joga a Orca para longe e Ghidorah o esmaga com uma pata, antes de se voltar para Madison. Antes que Ghidorah pudesse eliminar Madison, Godzilla apareceu e derrubou Ghidorah. Começou uma nova batalha entre as duas bestas, dessa vez com os exércitos dando cobertura para distrair Ghidorah e deixá-lo mais vulnerável. O choque entre os titãs ativou algo nos sensores e a equipe descobriu que a radiação da ogiva sobrecarregou o Godzilla. Isso o tornou mais forte, mas também fará com que ele sobrecarregue em cerca de 12 minutos, causando uma explosão termonuclear. Eles rapidamente pousam o jato e saem à procura de Madison, encontrando primeiro a Orca. Ghidorah consegue derrubar Godzilla, mas ele revida com um raio de energia, e nesse momento Mothra aparece e usa sua seda para grudar as cabeças de Ghidorah na lateral de uma torre. Isso dá a Godzilla a chance de atacar Ghidorah, mas Rodan aparece
e começa a lutar com Mothra, causando um incêndio na cidade com sua respiração em chamas. Enquanto as bestas lutam ao redor deles, Emma também chega e pega Mark e os soldados em um jeep para procurar Madison, que está correndo em busca de abrigo em sua antiga casa de família, que fica logo abaixo dos corpos caindo das bestas. Ghidorah encontra a rede elétrica e absorve o suprimento de eletricidade, permitindo-lhe lançar arcos de raios das asas que atingem Godzilla, enfraquecendo-o muito e forçando os jatos militares a recuar. Rodan encurrala Mothra contra um prédio, e Mothra aproveita a oportunidade para usar seu ferrão para espetar Rodan, ferindo-o tão gravemente que ele cai no chão e não consegue se levantar. Quando Mark e Emma chegam à antiga casa deles, ficam arrasados ao descobrir que ela está em total ruína. Eles começam a procurar desesperadamente Madison entre os escombros, e eventualmente a encontram inconsciente dentro de uma banheira que a salvou dos escombros que caíam naquele momento. Madison acorda rapidamente e se reúne com sua família, enquanto assistem Ghidorah agarrar Godzilla, que está fraco, e levá-lo para o alto antes de soltá-lo, fazendo com que Godzilla caia de milhares de pés e se espatife no chão. Ghidorah prepara um raio para eliminar Godzilla, mas nesse momento Mothra se coloca entre Godzilla e o ataque, que instantaneamente a vaporiza. As cinzas de Mothra caem em Godzilla, transferindo sua energia para curá-lo e bloquear a sobrecarga. Enquanto Godzilla rugia de tristeza pela sua companheira, Ghidorah o levantava, pronto para eliminá-lo de uma vez por todas. No entanto, Mark e Emma conseguem ativar a orca novamente, e a frequência chama a atenção de Ghidorah, fazendo-o largar Godzilla e ir atrás deles. O jato Monarch vem pegar a família, mas Emma decide ficar com a orca, para manter a atenção de Ghidorah nela, em vez de perseguir a equipe. Madison chora quando Emma dirige a orca, guiando Ghidorah pelas ruínas da cidade até que o Titã atinge o veículo com seus raios de energia. Emma sai do carro, mas não tem medo de Ghidorah quando ela se aproxima, porque naquele momento Godzilla aparece brilhando de vermelho graças à mistura da radiação e as cinzas de Mothra. Essa nova forma o torna imune aos raios de Ghidorah e permite que ele atire explosões termonucleares que incineram as asas e as duas cabeças de Ghidorah, mas também o corpo de Emma. Quando Ghidorah cai, Godzilla pisa no peito dele e o pisoteio cria uma enorme explosão que consome toda a cidade. Depois que a poeira baixa, Godzilla emerge de volta em sua forma normal, com a última cabeça de Ghidorah na boca. Depois de muita luta, Godzilla desintegra a cabeça com um raio, dando-lhe a vitória e o título de Alpha. De repente, todos os outros titãs aparecem e se ajoelham para Godzilla, aceitando-o como seu líder Alpha. Rodan tenta parecer durão, mas Godzilla faz ele se submeter com apenas um olhar antes de rugir para se declarar rei. Mais tarde, os titãs se comportam de forma benevolente sob o reinado de Godzilla e retornam aos seus ninhos para ajudar a reconstruir os ecossistemas do mundo. Enquanto isso, Jonah e seus homens entram em um armazém secreto em Isla Damara, onde pescadores encontram a cabeça decepada de Ghidorah. Jonah declara que ele e seus homens devem levá-la, e assim acaba o filme. Se você assistiu até aqui é um fato que você gostou, né? Então assiste esses outros vídeos aí. Ai, deixa o like, se inscreve, viu? Tamo junto, um abraço, aquele abraço, é nóis, um abraço.